o Guilherme Azevedo, que sempre está dando a sua contribuição aqui com a casa. O Guilherme é da UEC, da União Espírita Cristã de Vila Velha, e ele vai conduzir a reflexão da noite com o tema Renovando os Valores da Vida. Guilherme. Passa. Legal. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, a oportunidade de juntos refletirmos um pouco sobre esses temas tão interessantes que permeiam nossas vidas, mesmo quando não percebemos. Infelizmente, a maior parte de nós caminha sem perceber temas bastante importantes para nossas vidas cotidianas. A gente, principalmente nos meios espíritas, onde a gente tem exemplos valorosos, grandiosos, no movimento, como figuras como Chico, como Divaldo, como Ivone, como Bezerra de Menezes, nós acreditamos erradamente que agir no bem é agir e do tamanho que foi a grandeza desses espíritos que aqui encarnaram. Mas não. Agir no bem, nós temos oportunidade a todo instante. Há um livro muito famoso no meio espírita chamado Renúncia. Muitos conhecem, alguns já leram e poucos o entenderam. Ali a gente vai encontrar um espírito extremamente evoluído em relação à média de nós todos aqui. Um espírito que já aprendeu a fazer o bem, que já consegue renunciar a si mesmo em prol do outro, encarnado numa família, cuidando dos outros anonimamente. Vem de um mundo feliz. Estudava música, uma música que nós não temos ainda a capacidade de perceber, porque toca as nossas fibras mais profundas e nossos corações, na grande maioria das vezes, ainda é pedra, é gelo. Esse espírito vem para cá para ficar dentro de um lar toda a vida, cuidando de pessoas a quem amava, independentemente da conduta dessas pessoas para com ela. Porque antes de mais nada, o espírito que já progrediu consegue entender o que ainda não chegou lá. Quando não conseguimos entender a ignorância alheia, é porque ainda estamos mergulhados nela. Quando não conseguimos entender o outro como um processo, assim como nós, é porque estamos ombreando com ele a ignorância. E o que fazer para andar? O que fazer para caminhar? O Espírito de verdade, que é o próprio Senhor, segundo Alexandre, em Missionários da Luz, nos exorta a nos relembra 2 mandamentos
lá em O Evangelho segundo o Espiritismo: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Instruí-vos. Eis o segundo, não menos importante. Emmanuel também já asseverou muitas vezes que 2 asas nos levarão à presença de Deus. A ideia de Deus ainda é muito confusa em nossas mentes, mas essa ideia de Deus é atingirmos a nossa essência, a essência de um ser espiritual, que poucos de nós conseguimos experienciá-la neste momento da reencarnação, e muitos de nós também não a experienciamos nem desencarnados. Por isso, encontramos regiões sombrias, regiões que são nada mais, nada menos que construções mentais de nós mesmos. E se essas regiões são expressões de nós, para que mudemos o estado de coisas exteriores, só há um caminho a seguir: é mudarmos a nós mesmos. E no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos uma forma de caminharmos, de andarmos para frente, os espíritos nos lembram: vou-lo dito um sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. Conhecer a mim mesmo talvez tenha sido um dos convites mais difíceis que a doutrina espírita me fez. Diante do espelho, retirar todas as máscaras, despir-me da vaidade, do egoísmo, das sensações e emoções do momento, e enxergar uma realidade nua e crua do que sou, foi um dos convites mais difíceis e mais gloriosos que a doutrina espírita me fez. E eu, pessoalmente, ainda estou em processo. Esquecer todas as minhas defesas, olhar para mim, no fundo da alma, e reconhecer o que eu sou, com detalhe, sem fazer juízo de valor, sem julgar a mim mesmo, sem dizer o que é certo, o que é errado, sem acusações. Porque só assim, longe das culpas ou das vaidades, longe dos elogios ou dos deméritos, eu conseguirei caminhar. Só enxergando a mim mesmo, me aceitando, eu conseguirei enxergar o próximo e aceitá-lo como ele o é. E diante deste convite maravilhoso, que é encontrar em mim o que eu sou em essência, não a minha condição do momento reencarnatório, não a condição transitória de espírito reencarnado, onde eu me submeto a esquecimentos abençoados, onde eu me submeto a experiências mais agudas, direcionados às minhas necessidades mais urgentes de melhoramento enquanto espírito imortal. Transcender a esse momento reencarnatório e a essa personalidade que, segundo Joana, é formatação dessa reencarnação,
e buscar o espírito imortal, transcendente a essa experiência e precedente a ela também. Que tendências eu tenho em mim, inatas? O que eu sou de verdade? Porque bom, já nos avisou Jesus, só o Pai, nem Ele. E tenhamos a certeza, nós espiritistas cristãos e todos aqueles que mergulham no conhecimento de si mesmo, se estamos reencarnados, temos sérios problemas a resolver. Não viemos para essa experiência dolorosa, não viemos para essa experiência difícil, não esquecemos tudo que aparentemente éramos, não esquecemos nossas paixões à toa. É remédio amargo, é remédio difícil, que deve ser dado, ministrado, somente aos que precisam. Não se dá remédio a quem não está doente. Aqui falamos da necessidade de redirecionamento do espírito imortal. A reencarnação é só uma das oportunidades que temos de renovação. Porque à medida que esquecemos muito do que somos, do ponto de vista pragmático, da experiência diária, e passamos a conviver com o que somos em essência e expressar isso no nosso cotidiano, temos oportunidade de mergulharmos em nós mesmos. E tudo aquilo que a gente repara muito no próximo é espelho da própria alma. Sou eu reconhecendo em mim mesmo aquilo que me incomoda. Então, se eu julgo muito uma atitude do meu irmão, reflitamos, pois pode ser que eu esteja enxergando nele aquilo que está no fundo de mim e que me é difícil enxergar, porque não consigo, diante do espelho, retirar as máscaras que eu visto todos os dias. E já vestimos muitas, já nos comportamos como bons filhos, como bons pais, como boas mães, como bons colegas de trabalho, mas, invariavelmente, estamos vestindo máscaras, porque estamos aqui para resolver algum problema. E enxergamos muito no outro o que somos em essência. E para que consigamos andar, necessário é que construamos por dentro de nós novos valores. E aí, para que a gente conversasse aqui hoje, eu achei interessante recorrer, evidentemente, com breves pinceladas, ao pilar filosófico da doutrina espírita, que muito me agrada. Nós será que não está ligado? Por gentileza. Obrigado. Nós nos dizemos seres humanos. E o que nos diferencia desses nossos irmãos? Além de já ter tido oportunidades de caminhar.
o papagaio e a onça. O papagaio já nasce sabendo o que ele tem que fazer. Ele é papagaio. Ele imita, ele berra, ele come, ele reproduz, ele voa. Ele é papagaio. Ele não é onça. Ele não tem que decidir o que ele vai fazer. Vem como que programado pela espécie a experiência que ele tem que vivenciar. A experiência adequada àquele momento do princípio inteligente em processo de evolução anímica. O papagaio come milho, come semente. A onça não. A onça come carne. E a onça, assim como o papagaio só sabe ser papagaio, a onça só sabe ser onça. Ela é predadora, ela caça, ela mata e come carne. Ela reproduz assim como o papagaio. Tem semelhanças. Os dois são vertebrados, mas um é papagaio e o outro é onça. Eles não têm que pensar o que vão fazer diante de uma situação. Uma onça age como onça, um papagaio age como papagaio. Mas eu e você não temos essa felicidade. A todo instante de nossas vidas, eu decido. Eu sou convidado a escolher. Pouco antes de vir para cá, eu poderia escolher. Não vou, não. Vou ligar para o Roberto e falar que eu passei mal. Estou cansado. Não aguento mais fazer palestra. Mas eu poderia vir também. Foi uma decisão que eu tomei. O que me difere, basicamente, da fase que eu já abandonei, a fase de evolução anímica nos seres primitivos, é basicamente a vontade. É me reconhecer como indivíduo pertencente a um grupo e poder escolher o que eu vou fazer. É ter em minhas mãos a decisão do que eu sou. É poder orientar as minhas ações na direção que eu desejar. Mas o que eu busco? O que me movimenta? E por que eu me movimento? Alguém aqui não quer ser feliz? Que levante a mão. Aqueles que querem escolher o sofrimento. Parece que todos querem ser felizes. Alguém aqui quer ter uma vida boa? Parece que todos. E o que é a vida boa? O que me torna feliz? Se olharmos os valores que permeiam as nossas vidas do momento, talvez ser possuidor de bens materiais me torne feliz. Quem de nós aqui não quer ter 10 milhões de euros? O que faríamos nós para termos amanhã de manhã 10 milhões de euros? Ou 100 milhões de euros? E que destino daríamos a esse potencial criador que são 100 milhões de euros? O que faríamos no instante seguinte de tomarmos posse de tanto potencial criador, modificador de vidas? Eu quero ter 1 milhão, 10, 100 milhões de euros. É isso que vai me deixar feliz? É isso que vai me dar uma vida boa? É isso que vai me fazer encontrar com a minha essência?
Para alguns é. E não tem nada de errado nisso. Não há nada de errado em querer ter. Mas precisamos viver a experiência. Precisamos conversar com a gente mesmo e descobrir o que é a minha vida boa. Porque hoje a gente está vivendo um momento no mundo de profunda mediocridade, de desconhecimento total de nós mesmos. Joana de Ângeles vai nos dizer que passamos de uma pauta a outra, de atividade após atividades, movidos pela ansiedade, permeados pelo medo uns dos outros. Vivemos com medos uns dos outros, os mais variados medos. Medo do afastamento, medo das relações no trabalho, medo das relações familiares. Por quê? Medo uns dos outros. Por que tanta ansiedade no nosso dia a dia? Será que estamos conduzindo as nossas vidas de acordo com aquilo que somos mais profundamente? Será que as decisões que a gente tem tomado estão baseadas em valores meus ou apenas valores compartilhados por quem eu sequer sei quem é? Que decisões a gente tem que tomar todo dia? Eu sou o ser humano. Olhando para o meu irmão, o que eu quero fazer? Quem está em primeiro lugar? Ele ou eu? O que vai me levar a todas as minhas ações no dia de hoje? Eu, o meu eu, o império do eu. Nós conseguimos privatizar até Deus. Não é incomum em nossas conversas começarmos uma frase dizendo: porque o meu Deus, como se pudéssemos ter um Deus para cada um. Apesar de termos todos nós Deus bem junto dos nossos corações. O que nos falta é percebê-lo. O que nos falta é clareza de sentimentos para perceber o Deus que habita em mim. Mas é o mesmo Deus que habita em você, em você, em você. É comum. E o que vai nortear a minha relação com o meu irmão? Eu me lembro de uma entrevista de um frei de uma paróquia em Belo Horizonte, que eu não vou me lembrar o nome da paróquia, em que ele dizia para Fernando Gabeira que a gente tem que parar de esperar uma intervenção espetaculosa de Deus em nossas vidas e sermos nós a manifestação de Deus na vida do meu irmão. Sou eu, filho de Deus, assim como todos vocês. Tenho eu a obrigação de ser a expressão dele, ser o seu herdeiro por inteiro, aqui e em qualquer lugar, independentemente de vocês. E são esses valores que fazem parte de mim, é que baseiam as minhas ações. E filosoficamente, a gente tem ética e valor muito intrínseco. A ética é a construção conjunta, perene,
mutável de nossas relações. Por que mutável? Porque o tempo passa, nós mudamos. O papagaio se relaciona com a onça de alguma forma, com seus valores. Nós nos relacionamos uns com os outros, com valores que nós temos que identificar. Mas que valores? Diante dela e de mim, quem é mais importante? Será que agora eu posso passar por cima de alguém para defender o interesse pessoal? Onde buscar esse conjunto de valores, de ideias, em torno das quais eu vou orbitar? O que me torna mais ou menos semelhante de um outro irmão? O que me afiniza? Talvez seja o conjunto de valores que nós abraçamos. O avarento vai viver com o avarento. O pessoal do basquete vai andar com o pessoal do basquete e não com o pessoal do vôlei. Nós vamos nos agrupar segundo os valores, as ideias que nos afeiçoamos. E quais são as certas e erradas? A dor, como eterna lapidária dos espíritos, como disse Jesus a Ismael, é que vai nos dizer. A dor é um anjo que nos visita nos momentos das experiências, como um professor, a nos dizer que este ou aquele caminho não é o mais adequado. Mas não é ninguém que fica com um cajado, julgando esse ou aquele, julgando essa ou aquela atitude. Somos nós mesmos, diante da nossa condição de espírito imortal, transcendente a essa experiência, transcendente sequer até a forma que assumimos, que vai nos dizer. É a profunda consciência do ser, é que nos vai dar a direção mais correta. Daí a grande necessidade de nos conhecermos, de nos entendermos e de não nos julgarmos. De não julgarmos o outro nessa caminhada difícil de construção do ser que é filho e herdeiro do Criador de todo o universo. Uma atenção é bom ser chamada. Ética e moral são coisas diferentes. Moral é algo temporal, espacialmente restrita. Ela cabe a um grupo, num espaço e num tempo. E a ética é algo vivo, que se renova. Renova à medida que caminhamos, mas tem como base valores universais, que nós temos que descobrir. É um processo diário de construção das nossas relações. E vamos construí-la em torno de que ideias? Na literatura espírita, vamos encontrar o que estamos na filosofia chamando de valores como ideias. Ideias não são pensamentos. Eu tive a ideia de fazer um carro voador. Não, não é isso. São as ideias de amor, a ideia de solidariedade, a ideia de irmandade, a ideia de transcendência que nós estamos nos referindo. Aos conceitos mais profundos do ser, do indivíduo, independentemente da condição que estejamos vivenciando nesse momento reencarnatório, que não podemos perder de vista, tem um fim. Isto nos une a todos. Se há algo do qual não discordaremos aqui, é que todos nós
iremos morrer. Está se decidindo a ordem da fila. A gente não sabe o momento, mas temos certeza do fato. Ninguém aqui duvida disso. Ninguém aqui nega isso. Em algum momento, nós abriremos mão, compulsoriamente ou não, de tudo aquilo, de todos os valores materiais que adquirimos nessa reencarnação. Meu saldo bancário, as minhas posses, os meus títulos, os meus papéis sociais se extinguem no exato momento em que eu morrer. Para os que acreditam que a vida cessa no túmulo, é só um final de carreira. Mas para os que têm o entendimento de que a vida não cessa, mas são processos sucessivos de renovação, de escalada, de degraus a serem alçados. O que levarei daqui, senão o que eu aprendi, senão o que eu adquiri enquanto espírito imortal? O que mudei em mim nessas experiências tão dolorosas? O que me serviu o esquecimento transitório? O que me serviu as experiências de sofrimento? De que me serviram tudo isso? Será que eu consegui me renovar? E me renovei em que direção? Porque renovar não necessariamente a gente está indo na direção certa. Eu posso trocar valores ruins por outros ruins. Isso é renovação. Mas o que torna um valor ruim ou não? Que discussão é essa que a gente não cessa? Os filósofos pré-socráticos se preocupavam com a natureza e sua origem. Sócrates, que nada escreveu, diga-se de passagem, semelhante a um outro personagem muito interessante para nós, que conhecemos como Jesus, né? É o primeiro filósofo clássico grego que coloca o homem como centro das preocupações. E daí nascem as noções de amor, de relacionamento, que até hoje não estão devidamente resolvidas dentro de nós. Poucos de nós colocam no dia a dia essas questões para si mesmo. E agora, o que eu faço? O que é melhor para mim? O que me deixa mais confortável, ou valores e princípios aos quais eu digo esposar? Porque a gente assiste nesse momento de transição da humanidade cristãos dizendo que vão pegar em armas para defender o Cristo. Gente, nós já fizemos isso nas cruzadas. Não é bem isso que a gente está esperando de alguém que diz esposar os valores que Jesus esposou. E ele não fez uma relação de comportamento do que é certo, o que é errado. Ele não escreveu um código de moral, de conduta. Ele exemplificou ideias de relacionamentos que a gente deve esposar, que a gente deve buscar esposar. Isso é processo. Isso é desejo. Platão, discípulo de Sócrates, vai nos trazer a ideia
400 anos antes de Cristo, mais ou menos, 300, 400, de que o mundo, o universo, é composto pelo mundo das ideias e o mundo das coisas. O mundo das ideias é aquele mundo ideal, a árvore ideal, o corpo ideal, a construção ideal, a forma ideal. E o mundo das coisas, o mundo da nossa realidade cotidiana, é a árvore que a gente dá conta de perceber. É a construção que a gente dá conta de fazer. E são coisas diferentes. A ideia da árvore perfeita, do papagaio perfeito, da onça perfeita, do ser humano perfeito. E ele trata isso em A República, colocando a cidade perfeita. E a cidade, para ser perfeita, na concepção platônica, era uma cidade justa. Uma cidade onde a justiça nos tornasse irmãos de verdade. Onde todas as atividades que cooperassem para o bem comum teriam o mesmo valor. As pessoas deveriam encontrar em si mesmas o que são e expressar-se, sem repressões. Será que é assim que agimos? Ou será que em nossas relações familiares, em nossas relações sociais, em nossas relações econômicas, agimos conforme um modelo comportamental alheio, que não nos cabe, que nos causa sofrimento exercê-lo? E eu vivo essa dor de ser o que não sou, de vivenciar o que não me é essência. E a cidade perfeita foi descrita num grande diálogo, onde Sócrates, ele descrevia um diálogo de Sócrates com vários outros. E cabe aqui uma reflexão bem interessante que a gente vai encontrar no primeiro livro dessa obra, que é composta de vários livros, né? Onde Sócrates vai perguntando o que é justiça, e várias pessoas vão respondendo e desistindo do diálogo com Sócrates, que sempre se aprofunda mais. E uma delas responde uma coisa muito interessante para que reflitamos no mundo de hoje. Ele fala: justiça é a conveniência do mais forte. Será que não temos permeados em nossas atitudes, em nossos pensamentos isso? Será que não estamos servindo a valores que não são os nossos? Será que estamos indo ao encontro de nós mesmos? Nessa mesma obra, Platão nos descreve um mito. São 3 mitos, o da caverna é o mais conhecido. Ele descreve como se nós estivéssemos no fundo de uma caverna, olhando para a parede, que reflete as sombras da realidade. Nessa figura, a gente vê pessoas que estão do lado de fora da caverna, criando realidades, às quais nós acreditamos cegamente. E torna para nós a realidade essa ilusão, esse mundo de sombras. E nesse mito, ele prossegue que um de nós, uma vez, consegue se libertar dos grilhões. Que grilhões são esses aí? Os grilhões da ignorância. E vai para fora da caverna. Num primeiro momento, a luz o ofusca o olhar. Ele não consegue enxergar nada, não consegue entender nada. Mas, num segundo momento, quando os olhos se acostumam ao conhecimento, à claridade, e ele começa a perceber uma realidade mais ampla, além dos próprios conhecimentos. Ele fala: não, aquilo não é a verdade.
Nós não vivemos lá dentro com a realidade mais plena. E ele volta e fala para todos nós que estamos lá no fundo da caverna, acorrentados à nossa ignorância, dando as boas novas de que existia um mundo maior, enorme, cheio de claridade, cheio de novidades. E o que nós fazemos com ele? Pregamos na cruz. É o mito da caverna, publicado há 300 anos antes de Cristo. Esse que voltou é ameaçado pelos que estavam lá. Você é louco, saia daqui ou vamos matá-lo. Aquele que veio nos abrir os olhos, nos dá a extensão do que somos nós. Nós pregamos na cruz. Aquele que veio contar a realidade fora da caverna, nós pregamos na cruz. Não que ele personifique toda a informação ou a clareza. Sim, o Evangelho nos dá toda a essência da vida, mas em nenhum momento esse mesmo Espírito nos negou emissários para que tentassem nos arrancar das sombras da ignorância. A todo momento fomos avisados, eis um exemplo aqui, a própria filosofia platônica. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no primeiro capítulo, vai nos dizer: a mente é o espelho da vida em toda parte. E depois de um belíssimo parágrafo, poético, lindíssimo, ele continua: nos seres primitivos, como o papagaio e a onça, aparece sob a ganga do instinto, onde sim, naquele momento evolutivo, estávamos nós necessitados de agirmos conforme o instinto. Nas almas humanas, que somos nós, surge entre as ilusões das sombras da caverna, que salteiam, que assaltam, que enganam a inteligência. Estamos nós acordando da ignorância, mas as sombras que ela nos legou ainda permeiam as nossas mentes, ainda se refletem em nossas vidas, que nós refletimos mutuamente uns nos outros. E vai se revelar nos espíritos aperfeiçoados, por brilhantes preciosos, a retratar a glória divina. Eis a nossa caminhada, encontrarmos a essência de sermos seres criados para a perfeição, seres criados para a felicidade plena. Vivenciar o amor, a afetividade, o carinho para com todos é o caminho. Não é fácil, não é difícil, é muito difícil. E a gente vai encontrar lá nos domínios da mediunidade o relato de uma mensagem de um espírito que não é nomeado por André Luiz, e nem na referida reunião mediúnica em que ele se manifesta. Mas eu gostaria de trazer aqui alguns pontos do seu discurso. E é muito interessante esse primeiro ponto. Ele vai nos dizer que o universo, lindo, perfeito, infinito, complexo e belo, ideal, é a projeção da mente divina. E a Terra, a qual nós conhecemos em seu conteúdo político e social, ele está dizendo das nossas relações, de como nós criamos isso aqui. É o produto da mente humana. Todas essas dores, todos esses sofrimentos que nós vivenciamos ou que nós presenciamos são frutos das nossas criações ao longo dos milênios. Nós já cooperamos com a construção dessa civilização que estamos vivenciando hoje. E estamos cooperando com a construção dela, seja num sentido ou num outro. Eis as escolhas que nós fazemos. Eis as nossas diferenças
do papagaio e da onça. Podemos escolher o caminho que seguiremos, individual e coletivamente. Dentro da família, Alcione cuidou, tendo como princípio a renúncia de si mesmo para o bem do próximo. Porque este é um dos princípios cristãos. É uma das experiências vivenciadas por Jesus. E se temos ele como guia e modelo, é um ponto a perseguir. É um valor a renovar. E esse espírito prossegue. Civilizações e povos, culturas e experiências constituem formas de pensamento, através das quais evolvemos incessantemente para as esferas mais altas. Todas as nossas experiências, prazerosas ou não, nos servem de lição nessa caminhada. Relembrando mais uma vez a resposta de Jesus às preces preocupadas de Ismael em um momento doloroso da história do Brasil que ele conduz. Jesus lhe responde: Ismael, nas tuas obrigações e trabalhos, considera sempre que a dor é a eterna lapidária de todos os espíritos. E essas experiências dolorosas não são penas de justiça divina, mas resultados de escolhas que nós fazemos. Existe um caminho cheio de espinhos e existe uma outra ladeira mais suave. Nós, muitas vezes, por agirmos pelo desejo e não por princípios e não por valores universais, escolhemos caminhar pelos espinhos. Não é uma pena divina, um castigo dos deuses. Muito longe disso. É apenas resultado de uma escolha nossa. Infeliz, mas que a dor serve para que nós reajustemos o caminho. É oportunidade. E ele prossegue. Atentemos, pois, para a obrigação de autoaperfeiçoamento. Sem compreensão e sem bondade, emanar-nos-emos aos filhos desventurados da rebeldia. Sem estudo e sem observação, demorar-nos-emos indefinidamente entre os infortunados expoentes da ignorância. Tanto Platão, Sócrates e esse espírito benfeitor, assim como Emmanuel, na continuação daquele texto que nós apresentamos, vai nos dizer que conhecimento é a chave para a expansão da nossa evolução, da nossa fonte de evolução. Conhecer profundamente. Vivenciamos num mundo onde damos opiniões sobre tudo. Um mar de informação com menos de um palmo de profundidade. Todos sabemos de tudo e não estudamos absolutamente nada. Não nos aprofundamos em absolutamente nada. Nossas relações são fluídicas, são superficiais, são movidas por desejos. Nos esquecemos de agir com princípios. Quando agimos por princípios, nos libertamos. Quando agimos por desejo, podemos ser guiados e manipulados. Assim, são os habitantes do fundo da caverna, que agem manipulados pela realidade projetada por outros, as sombras de uma realidade. Aqui nós vamos nos afeiçoar. Kardec perguntou isso no Livro dos Espíritos. Deus nos deu algum exemplo
Deus nos deu algum guia? Alguma meta? Eles respondem, sim, Jesus. Eles não respondem o Cristo. Nós não temos capacidade ainda de entender um espírito crístico. Nós não temos capacidade ainda de entender um espírito como Alcione, lá do livro Renúncia, que eu já citei aqui. Então, ele nos deu Jesus. Jesus é a face humana de um espírito crístico. Um espírito que foi capaz de fazer o projeto geológico desse planeta, o projeto biológico desse planeta. Ele projetou o corpo que você está usando hoje no seu processo evolutivo, como escola de espíritos que serão deuses um dia, como ferramentas de experiências que formatarão o Deus que ele nos disse que somos, como isqueiros que acenderão a chama divina que existe em mim. Ele fez isso, mas quando vem conviver com a gente, quando decide dar um curso intensivo, ele se apresenta como humano, submetido a todas as vicissitudes que nós somos submetidos. À vontade de comer, ao desejo, à vontade de estar bem. Ele se submete a tudo isso. Ele se submete à condição humana de Jesus. E como humano, tem autoridade para exemplificar. Seria muito simples um espírito crístico encarnar sem sentir dor, fome e falar, haja assim ou assado. Não. Ele encarna no mesmo corpo que você usa. Vivencia a sociedade que você está vivenciando. E do alto dessa experiência, ele vive segundo valores transcendentes. E Emmanuel nos chama a atenção disso, num texto chamado A Ideia, que está no livro Vozes do Grande Além. A ideia, ou valor, como queiram chamar, é um elemento vivo, de curta ou longa duração, que exteriorizamos de nossa alma e que, exprimindo criação nossa, forma acontecimentos e realizações, atitudes e circunstâncias que nos ajudam ou desajudam, conforme a natureza que lhe venhamos a imprimir. Então, da ideia, ou das ideias a que nos afeiçoamos, vai resultar a nossa própria existência. Como ele mesmo nos traz em pensamento e vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. E ele prossegue. Na manjedoura, implanta o mestre a ideia da humildade. Aquele que projetou o planeta, que fez o projeto biológico do seu corpo, do meu corpo, como já dito. Ele nasce num coxo de dar comidas aos animais. Implantando aí a ideia da humildade. E a humildade não é ser menor ou maior. A humildade sincera é reconhecer que somos todos iguais. Somos todos filhos de um único Pai, merecedores da felicidade. Na carpintaria nazarena, traça a ideia do trabalho, comum a todos. Trabalho é ferramenta de modificação, é movimento, é construção. E somos todos nós, criadores, co-criadores, por essência, somos deuses. Ele nos asseverou isso também. Nas bodas de Caná, anuncia a ideia do auxílio desinteressado à felicidade do próximo, quando transforma a água em vinho, dando continuidade à festa. Ele celebra a alegria que devemos experienciar nas nossas vidas. E proporciona
essa alegria de forma desinteressada? Será que as nossas atitudes são permeadas hoje pelo desinteresse? Quando nos movimentamos em direção ao outro, nos movimentamos desinteressadamente? Ou buscamos no outro a satisfação de um desejo nosso? Simplesmente a satisfação de um desejo nosso. As duas coisas, né? Às vezes uma, às vezes outra, às vezes a mistura. Isso somos nós. Já diria o poeta Caetano Veloso: existe alguém no fundo de você e de mim que brilha mais do que 1 milhão de sóis e que a escuridão conhece também. Somos todos nós, luz e sombra, estamos em processo de construção. Eu, você, todo mundo que está aqui, encarnado e desencarnado também. Temos que nos entender assim. Somos frágeis, choramos, sofremos, não somos super em nada. Não somos o tempo inteiro felizes, como mostram as redes sociais. Não, temos dúvidas, erramos, muitas vezes. Faz parte da experiência humana. É assim que a gente vai crescer. Mas cresceremos muito mais rápido se nos entendermos assim. E entendermos o outro da mesma forma. No socorro aos doentes, cria a ideia de solidariedade. E assim prossegue Jesus, renovando valores. Não que não nos tenha sido trazido antes dele. Muito ao contrário, foi trazido. Mas também por espíritos imperfeitos como nós, que podem ter cometido erros. Ele é a expressão máxima disso tudo. Não deixemos de reconhecer que durante toda a experiência civilizatória humana, essas ideias foram trazidas para a gente. Os Vedas hindus as trazem, os egípcios já trouxeram, milênios e milênios antes de Cristo. E a própria natureza nos traz. A natureza é a expressão dele em nossas vidas. A beleza da natureza foi pensada. É proposital, não é acidental. No Sermão das Bem-aventuranças, plasma a ideia da exaltação dos valores imperecíveis do espírito sobre a exaltação passageira da carne. No momento em que nós acorremos a ele para buscar o lenitivo de dores físicas, porque se teve notícia que lá na Galileia tinha um homem que curava as pessoas, que curava a lepra, que curava o braço quebrado, nós fomos até ele. E essa multidão, quando chega, ele vira e fala: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Ele não estava falando para o homem encarnado. O homem encarnado estava sentindo dor. Ele falava para o espírito imortal, dizendo: essas dores têm propósito na construção do homem feliz. Elas estão dizendo que você está seguindo o caminho errado, que você está se afastando da sua essência, está vivendo conforme desejos e não conforme princípios. E continua: no Tabor revela a ideia de sublimação. Somos seres de luz, assim como ele, Moisés e Elias se apresentaram no Monte Tabor. No Jardim das Oliveiras, que para mim é o ponto ápice do Evangelho, desculpe a ideia da suprema lealdade a Deus. Lá no Jardim das Oliveiras, ele se afasta e ora, chora. E vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 6, esse mesmo Espírito nos dizendo: venho instruir e consolar os pobres e deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a vossa resignação ao nível de vossas provas. Que chorem, porque também a ti os anjos do Senhor
virão enxugar as lágrimas. Foi assim, se entregando ao Calvário, como lição pedagógica para todos nós, que ele cumpre a vontade do Pai e não a dele. Afasta de mim este cálice, Pai, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Desculpe aí a ideia de plena confiança em Deus. E prossegue, Emmanuel, e na cruz da renunciação e da morte, irradia a ideia do sacrifício pessoal pelo bem dos outros, como bênção de ressurreição para a imortalidade vitoriosa. O dia que consigamos, nós, sem interesse, solidariamente, dar as nossas vidas em função do bem do outro, atingiremos a imortalidade. A imortalidade para nós não é não morrer, mas não ter necessidade de nascer. Sabemos nós que uma vez encarnados, iremos desencarnar. Que a realidade da morte, da sombra, da dor e do sofrimento é desse mundo. Mundo que é fruto da mente humana, é fruto de nossas mentes. Contribuímos, todos nós, com as nossas dores e com as dores dos outros, a cada instante, a cada decisão que tomamos, baseada nos valores que esposamos, nas ideias que esposamos. Sejamos nós, perseguidores das ideias que o Cristo veio nos renovar, veio consolidar na sua experiência diária. Nos mínimos lances do apostolado de Jesus, vemos-lo associando verbo, ação, no lançamento das ideias renovadoras com que veio redimir o mundo. Muito obrigado.